Olá, eu sou Mônica Tavares, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Corpo Luz. O bate-papo do canal Corpo Luz está trazendo nesse mês de janeiro um tema em comum para todos os convidados: se reconhecer negra, negro. O bate-papo é um espaço para a gente falar da gente, desse corpo que existe, que merece existir na sua plenitude, na sua totalidade expressiva, seja na arte como na vida. É também um espaço para a gente abrir reflexões sobre o nosso existir, porque temos um corpo-voz presente. Se você ainda não conhece o canal Corpo Luz, entre, assista aos bate-papos anteriores, se inscreva, dê aquela curtidinha, compartilhe com os amigos. E no bate-papo de hoje, quem está aqui é a artista Ivana Mota, se reconhecer negra sob uma perspectiva do feminino. Não saia daí, porque a gente está chegando. E quem está aqui, essa lindona Ivana Mota, artista, professora, bailarina, dançarina. Ivana, muito bem-vinda ao canal. Muito Mônica, prazer querida. ter você aqui, viu? Obrigada pela acolhida, pelo convite. Eu fui convidada para vir ao canal Corpo Luz. Eu tinha que vir, luminosa, gente. Tá linda! Mônica, eu queria pedir licença para fazer uma audiodescrição. Depois queria te convidar a fazer a tua também. Porque esse material fica disponível para muitas pessoas, né? A gente vai ter encontros aí com pessoas que a gente nem imagina. E eu acho que criar estratégias para que todos tenham acesso é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Um compromisso político mesmo. Então, eu sou uma mulher negra, de pele retinta, eu tenho cabelo afro, arredondado, médio, estou num ambiente onde a parede do fundo é totalmente branca, estou usando um colar de búzios com alguns detalhes prateados, estou usando argolas prateadas, estou usando um batom meio vinho, um vestido bem colorido de tecido africano, esse tecido é sul-africano, estou sem fones de ouvido, estou sem óculos, eu uso óculos, mas hoje estou sem óculos. Venha, Mônica, faça a tua. Vou fazer, que bom, que bom. Então, eu sou Mônica, estou aqui vestindo uma blusa azul, cor do céu, azul, não sei se é turquesa, deve ser. Tem uma parede amarela atrás de mim, uma esquina de parede amarela clara com amarelo ocre, uma estante de livros, tem uma pedra, um cristal, um porta-retratos, e do outro lado, na parede ocre, tem o banner Corpo Luz. Eu sou negra, negra marrom, digamos assim, porque eu não sei o nome do meu negro, da minha negra, com cabelos cacheados mais compridos, assim, até quase o peito. Estou usando um batom avermelhado e prazer em estar aqui. Ah, que massa! Adorei a audiodescrição. Mônica, Ivana, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo, mesmo. que bom, nossa senhora, gente, eu achando tão importante esses encontros para a gente poder falar desse nosso assunto que nos é tão caro, né? Então, Ivana, eu tenho começado, eu gosto de pedir para quem está aqui começar falando da sua trajetória, da sua vida, no que você desejar falar para nós, como que você, né, foi traçando esse caminho artístico e tudo da sua vida, porque eu acho que falar da trajetória é falar do existir, é o nosso marco de existência nesse planetinha, né? É o que a gente traz, e isso pode ser inspirador para a minha vida, de alguém pode ser inspirador para outras pessoas. Então, eu te convido a você falar um pouco de você, se você desejar, Ai, que claro. joia! Desejo, claro. Acho que aqui é um espaço de papo e de partilha mesmo, né? Mônica já falou que eu sou artista da dança, mais especificamente. Eu nasci em São Paulo, capital. Acho que é legal localizar algumas questões. Eu sou da cidade de São Paulo, capital, da área periférica da cidade de São Paulo. Nasci numa família com uma irmã querida, Vivian. Sou filha de Selmara, sou filha de Ivan,
sou neta de Aurelina, sou neta de Helena, e essas ancestralidades já fazem parte de um lugar de reconhecer esse negro, negra, né? Na cidade de São Paulo, e esse meu núcleo familiar sempre foi um berço muito acolhedor, uma família muito amorosa e uma família preta, né? Uma família que já colocava esse assunto na minha base de entendimento de mim. Mas tinha uma preocupação muito grande dos meus pais, e que tem a ver, obviamente, com o ambiente racista também da nossa sociedade, de dizer assim, ó, tu é preta, acorda e corre 2 vezes mais rápido. Então, era um construir negro, um construir da minha negritude que também vinha carregada dessa cobrança, né? Então, era sempre um lugar que me positivava, mas ao mesmo tempo também me fazia pensar, uai, por que eu tenho que correr 2 vezes mais? Então, tinha essas camadas que são sempre muito complexas, né? Quando a gente fala de descobrir esse negro, negra. E aí, com essa família, eu manifesto para minha mãe o desejo de querer dançar, e o meu desejo de dança era o balé clássico. E eu não sei te dizer por quê, porque eu tinha 6 anos, quando eu falei para minha mãe, quero fazer balé. Minha mãe me pôs num conservatório de balé da cidade de São Paulo, com muito suor para bancar, porque era pago. Um conservatório que ficava num bairro nobre de São Paulo. A gente não é uma família abastada, mas meu pai conseguiu se formar, ter uma formação superior, minha mãe era professora, então eram duas pessoas que estavam ali trabalhando bastante, mas que nos davam uma condição de transitar na vida com um determinado conforto, sim, mas era sacrifício. E nessas experiências de começar a dançar no balé, já entrando no nosso tema, foi um ambiente que rapidamente me sinalizou que eu era negra. E aí, por que eu falo isso? Porque uma das percepções que eu tenho hoje é que reconhecer esse negro, negra, é um processo que também acontece pelo apontar do outro, né? Então, quando eu entrava pelo apontar do outro, pelo outro que te diz isso. Quando eu entrava na sala de balé e só tinha eu de pessoa negra ali, aquele ambiente me dizia, você é negra. E as pessoas daquele ambiente, com todos os seus atravessamentos, inclusive alguns de muita violência, sim, não me deixavam esquecer dessa condição no sentido aprisionador, porque eu acho que ser negro, negra tem e teve naquele processo, para mim, uma camada aprisionadora, né? Porque é um apontar que também vem cheio de julgamentos. Você é negro e você é negra e né? Então, eu era inadequada para o balé, eu era inadequada para a cor da roupa, eu era inadequada para ficar na fila e compor a harmonia do corpo de baile. Então, era sempre um lugar também que me apontava um ser negra atravessado por essa inadequação, ao mesmo tempo que eu tinha minha família, que de alguma forma me dava outras perspectivas. A escola também me ofereceu experiências de reconhecimento do ser negra, negro, também pelo esse apontar do outro, né? Também por olhar, e as minhas amigas, elas tinham, assim, um pudor de dizer que eu era negra. Então, na escola, eu sempre fui morena, durante muito tempo, né? E eu tinha minha tia, minha madrinha, que faleceu recentemente, que teve uma conexão, sempre teve uma conexão muito forte com as culturas e com a religiosidade negra, de matriz africana. Então, as filhas delas, minhas primas, elas se afirmavam negra com muita tranquilidade. E eu ia para a escola e era chamada de morena, né? Porque era meio delicado dizer que eu era negra. E eu lembro que um dia que eu me anunciei negra para uma amiga da escola, ela virou para mim e disse assim, não fala isso de você, não. Como se dizer-se negra é algo muito negativo. Então, não fala isso de você. Você é uma pessoa muito legal para se dizer negra. Por que eu falo de todos esses lugares e assim, até de uma forma meio bagunçada? Porque, sim, são as experiências cotidianas, e foram as minhas experiências cotidianas que foram me revelando essas camadas de ser negra e de entender que isso era um processo que eu teria que assumir para mim, porque senão as pessoas sempre dariam de fora a minha condição de negra, né? As pessoas sempre apontariam qual era a minha condição de negra. E, claro, isso é uma caminhada, gente, não é algo que você faz assim. Mesmo eu tendo nascido num berço familiar negro e conscientemente negro, e que me deu estruturas de consciência negra muito fundantes, tinha sempre esse ir para a vida, se relacionar com outras pessoas que não estavam nessa perspectiva, né? Então, é sempre um processo de muita descoberta, sabe, Mônica? Eu acho que você tem a sua caminhada também, né, a partir das suas experiências nesse sentido, mas é sempre um lugar que está sendo constantemente trabalhado.
Eu acho que essa é a palavra, né? Não tem Sim. fim esse processo, é muito doido. E é muito bom ouvir quando você diz dessa família reconhecidamente Sim. negra e que está inserida falando sobre isso numa cultura. No meu caso, não foi assim, né? A minha família não é negra, assim, estruturalmente negra. Eu sou assim como eu sempre fui olhada. Você é assim, você tem essa cor por causa da sua bisavó. E aí eu nunca fui reconhecida negra, falada negra, porque a minha família, as pessoas foram branqueadas, não tem esse reconhecimento à cultura. Então, eu não me entendia como negra, mas eu também não, quando eu me via no espelho e me comparava com as pessoas, eu também não me via branca. Então, era um lugar, não lugar. Que lugar é esse? Também de inadequação em muitos momentos. E nunca me era dito, você é preta, você é negra. Mas eu via no olhar das pessoas, no olhar das mães das colegas e dos colegas de colégio, no olhar das pessoas do tipo, cara, eu sou diferente. Até eu falar da história da minha família, entendeu? Até eu falar quem era o meu pai, quem era a minha mãe, aí tudo mudava, assim, entende? E até hoje, sempre... até pouco tempo, quando então falaram ela é negra, e eu já estava tentando pesquisar sobre isso, tudo mudou. E é muito maluco quando você fala nisso, que é meio bagunçado. Para mim, é um lugar de não saber que lugar. Entende? Então, é muito bom te ouvir falar sobre isso, porque tem uma diferença, né? Tem uma diferença, mas tem muita similaridade, porque é um processo que você tem que pegar pela mão e você entender a sua negritude também a partir dos seus próprios termos. Porque é muito esse apontar que vem do outro, que vem da outra, e que te dá uma noção de quem você é, porque somos, sim, pessoas que nos construímos na relação. Então, você precisa enunciar, eu sou a negra, e o meu lugar de ser negra é esse, né? O meu lugar de ser negra parte dessa experiência. Então, eu sempre tenho compreendido que tem uma experiência negra, de ser negra e de perceber-se, de descobrir-se negra, que se dá sim na relação, e é fundamental que se dê, porque somos seres relacionais, sim, mas tem esse lugar que você se observa e fala, peraí, o que eu faço com isso e como eu enuncio isso? Hoje, para eu estar com esse... E aí, falando já do feminino, eu acho que um lugar emblemático na experiência de reconhecer-se negra mulher é o cabelo. Para eu hoje estar com este cabelo afro, crespo na minha fibra natural, foi um processo de muito alisamento. Nossa, nem fala. Muito não entender que cabelo é esse, saca? E a gente fala assim, muitas pessoas falam, nossa, mas um cabelo, que significado isso tem? Nessa dimensão que a gente está debatendo, é fundante. É fundamental. Sim. Eu parei de alisar o meu cabelo aos 39 anos. Até aí eu não sabia como era de fato o meu cabelo. Né? Então, parece que não é nada, mas é sim quando você observa e reconhece esse lugar aqui, em cima da sua coroa, isso também te dá uma identidade negra, das tantas que você pode ter. E eu acho importante dizer para as mulheres pretas no cabelo que não é essa a questão. A questão é o porquê que o meu cabelo era tão inadequado a ponto de ser obrigatório o meu alisamento capilar. Sim. Era obrigatório, era algo compulsório. Sim. Os espaços onde eu tentava me inserir e que eu era olhada já com uma certa transversalidade, eram espaços que me diziam o tempo inteiro das muitas inadequações que eu tinha. Né? Seja na dança, seja fora da dança. Então, alisar o cabelo era uma forma de eu falar, será que eu caibo melhor? Ivana, eu quero falar do cabelo. Nós vamos dar uma pausa, que está acontecendo alguma coisa. Tem a campainha batendo e o cachorro está latindo igual um louco. Então, a gente teve um probleminha técnico aqui na hora do cabelo, né? Então, esse cabelo é uma questão, né? É uma questão. E, para mim, sempre foi uma questão. Eu assumi também o meu cabelo sem alisar por volta dos 40 também.
E desde criança, não sei se você viveu isso, a minha mãe me levava para alisar o cabelo no salão e ficava aos 10 anos de idade com aqueles rolinhos enormes dentro de um secador, parecendo um astronauta, né? Horas ali, imagina. Depois rodava touca para um lado, rodava touca para o outro, ficava doendo aqui. E aí não podia molhar o cabelo, né? Porque estava liso. E aí, se ia para o clube, todo mundo nadando e eu lá olhando. Então, era aquela coisa... Teve um dia que eu pulei. São muitas experiências, eu me identifico com todas. Não é? E foi tão questão o cabelo que no espetáculo da companhia, da Meia Ponta, a companhia de dança, dirigida pela Juliana e a Marisa Monagini, no espetáculo dirigido pelo Tuca Pinheiro, chamado Entre o Silêncio e a Palavra, eu fiz o rap do cabelo. Eu acho que essa questão do cabelo era tão maluca para mim que eu me lembrei de um episódio da minha mãe comigo, prendendo meu cabelo, e fiz o rap do cabelo, sabe? Tá aí, tá no vídeo aí do canal. Quem quiser, vai lá que tem o rap do cabelo. É um episódio da minha mãe. Porque isso marca a gente, né? Marca. E tem muito a ver... Tem muito a ver com essa experiência do feminino negro, né? De como a gente vai entendendo esse empoderamento que é estético também, né? E não é que a estética seja necessariamente feminina, não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre o entendimento da sua estética, e aí também não tem padrão, isso é muito massa de perceber, né? Mas que a gente, quando alisa o cabelo e quando entende e quando isso vem como uma obrigação, quando isso vem como algo que nasce de uma inadequação, ou apontada ou percebida, porque também é apontada e aí você compra, né? Porque, obviamente, você tem toda uma estrutura que te faz comprar. Não é assim, você é fraca e comprou essa onda, não. A gente sabe que a TV vai reforçar isso, que aquela boneca que você ganha, né, as bonecas que a gente ganhava, e que nos vendiam um padrão estético. A gente sabe que o slogan Barbie, tudo que você quer ser, e a gente distante daquela Barbie. Então, são informações que vão te compondo, né? Que vão te mandando mensagens simbólicas de que aquele seu cabelo não cabe. Então, esses processos sofridos de alisamento, de química, de ferida na cabeça, de ficar com os rolões, eu lembro que eu dormia, e aí dormia com o pescoço meio duro, porque não dava para relaxar, era a touca para cá mesmo, depois a touca tinha que ir para o outro lado, enfim. A gente conta hoje, e a gente conta isso hoje agora, nesse tom que também é leve, mas que revela uma camada densa desse processo, sabe, Mônica? Quando eu penso que hoje a minha filha, que tem 10 anos, nunca colocou química no cabelo, porque eu venho construindo com ela esse entendimento, porque o contexto que a gente vive hoje é outro, inclusive da indústria cosmética, que eu lembro que na minha época não tinha. Eu queria procurar um creme para cabelo crespo, não tinha. Então, a gente usava uma série de shampoos e cremes que não eram adequados para essa fibra. O cabelo ficava seco, quebradiço, opaco. Tudo isso faz com que você se observe e fala, não tô legal, não tô feliz, não tô bonita. Porque se sentir bonita é importante. Claro, né? Para te dar essa luz, esse corpo luz. Exato. Outra coisa, sob um olhar de que seu cabelo é ruim. O tal do cabelo ruim, eu ficava assim, por que meu cabelo é ruim? E aí a gente começa, meu cabelo é ruim, meu cabelo é ruim. Cara, hoje eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, não fala que o cabelo é ruim, não. O cabelo não é ruim. Ele é anelado, ele é crespo, ele é caracolado, ele é o que for, mas ruim. Ruim não é. Sabe? Ruim a partir de que paradigma? Né? Porque se a gente diz que tem um ruim, então tem um bom. Aí a gente começa a fazer a leitura da construção do racismo mesmo, Sim. Né? Quando a gente diz esse cabelo é ruim, é porque tem aquele cabelo bom. Claro. Né? Claro. Que é a outra face do negócio. Então, se a gente estabelece um cabelo como padrão, esse cabelo não é aquele, claro. Mas ruim e bom são mensurações que não cabem. E atrás desse cabelo vem alguém que se sente inadequado, porque, consequentemente, não é bom. Exato, cabelo, logo você não é inserida por causa do cabelo. A mensagem é bem profunda. Não é? Isso é só por causa do cabelo. A gente nem chegou
em outras questões, né? Em outros lugares do corpo e da própria cor, né? Sem Muito dúvida, louco isso, né? sem dúvida, sem dúvida. Mas É sempre um tensionamento, né? E isso. assim, tem também uma exigência, e hoje eu percebo isso, e aí, conectando de novo a trajetória, eu também sou gestora cultural. Trabalhei muitos anos no SESC, em Pernambuco, fazendo gestão cultural, e hoje eu faço composição numa outra autarquia pública na cidade do Recife, né? E quando eu vou para o meu trabalho, ostentando um cabelo crespo, colocando um colar de búzios, colocando um tecido afro no corpo, eu também estou criando um tensionamento estético naquele ambiente, que é um ambiente de funcionalismo público, que isso pouco se vê, né? Então, a gente se apresenta também construindo outras referências estéticas, né? Quando a minha filha me vê assim, ela pode ver a Barbie, que é uma representação estética, sim, válida. Tão válida quanto essa. Tão válida quanto as tantas bonecas pretas que ela tem. Né? Então, eu acho que a gente está falando aqui também de um processo de ampliação da percepção, de ampliação do olhar. Não é necessariamente negar uma coisa para afirmar a outra, mas dizer, ó, isso aqui é massa, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Também é bom, né? Claro. Eu acho que esse é o barato. Não tem exclusão, né, Ivana? Não tem não é essa a exclusão. ideia. A questão é outra, né? E aí, quando você fala da sua filha, quando você fala dessa sua trajetória, eu queria que você falasse disso, desse reconhecer-se negra. Qual, assim, a importância disso? Como que foi para você esse reconhecer-se? Massa, essa pergunta é ótima. Eu entendo, Mônica, que tem algumas parcerias nesse processo. Uma delas é minha irmã. Minha irmã é uma mulher a engenheira agrônoma, a área dela de trabalho é outra, mas ela vem num debate sobre a racialidade nessa área que ela atua já há um certo tempo. E eu vou observando a produção dela, porque a minha dança demorou muito para falar disso, sabe, Mônica? Eu começo a dançar pelas portas do ballet clássico, encontrando experiências que me dizem sim da minha inadequação, e aqui eu faço um parênteses, eu gosto de dançar balé. Eu acho importante dizer isso, porque às vezes a gente traz a referência do balé e as pessoas falam, balé, demoniza. Não é o balé, é uma metodologia, é uma pedagogia, é um ambiente, são vários fatores. O balé era dinamizado naquele conservatório, me colocando nesse lugar de inadequação, né? Quando eu vou para a universidade, porque depois, quando eu faço o vestibular, eu vou estudar dança na Unicamp. E lá algumas coisas começam a mudar, porque eu encontro 2 professores negros que são cruciais na minha experiência, que é Inaicira Falcão e professor Eusébio Lobo. São 2 professores que estão dentro daquele Foi meu professor também. Maravilhoso! De dança da Unicamp, que é um currículo extremamente hegemônico, é um currículo que está totalmente sintonizado nas perspectivas eurocentradas, mas tem aqueles 2 professores ali me convidando a perceber uma outra corporeidade, porque a gente está falando de corporeidades dançantes negras, né? Então, quando eu começo a entrar em contato com as danças afro-brasileiras, lá em São Paulo eu já tinha tido algumas experiências com o hip hop, que também é uma cultura urbana que nasce de uma perspectiva preta de afirmação desses corpos. Quando eu encontrei o Zébio me trazendo a capoeira, que é muito conectada também com as técnicas orientais, porque o Zébio trabalha com todas essas questões, eu começo a me deslocar e falo, peraí, né? A partir das minhas danças, começa um reconhecimento de negritude diferenciado. Então, quando eu encontro o trabalho de Inaicira, e ela vem falar de uma proposta que tem a base ancestral, me dá um clique, porque aí eu vou para a minha história familiar, que eu acho que é um caminho que você também faz. Porque por mais que eu olhasse para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para minha avó, e visse todo mundo preto, é a partir de uma pesquisa das nossas conexões ancestrais lá com a Mãe África, né? Porque aí eu começo a tentar refazer esse caminho e já sinalizo que é um caminho cheio de rupturas, porque é deliberado que a gente não saiba a nossa história, mas a partir do momento que eu começo a me movimentar na minha história, eu começo a reconhecer a potência do ser negro. E aí eu acho que a chave vira. Porque saber que eu era preta, eu sempre soube. Sempre soube. Mas saber com essa perspectiva de potência, de positividade, de força, de entender que este povo negro aqui no Brasil foi fundante para que a gente pudesse fazer o país acontecer,
isso vai mudando a minha perspectiva de entendimento de mim, de entendimento dos meus pares, de entendimento do meu companheiro, que é um homem negro também, de entendimento das próprias coisas que a minha irmã já me falava, mas que falava, peraí, né? Eu fui uma jovem que escutava Racionais MCs, uma das mensagens mais políticas da música urbana paulistana. Mas o atravessamento que eu tive quando eu comecei a fazer esse processo, de lembrar daquela letra, falar, caraca, era isso que Mano Brown estava falando e eu não alcançava a profundidade. Então, eu acho que quando eu falo de um estopim, nasce do encontro com esses dois professores e nasce por uma escavação. Quando eu vou para a minha história, quando eu vou querer entender essa ancestralidade provocada por Inés Cira, quando eu começo a descobrir uma série de questões que estão também, e aí eu tenho que dizer, o meu ser negro, ser negra, ele foi descoberto também com pesquisa, com estudo, com ir atrás da informação. Tudo isso vai mudando. E tudo isso é revelador, porque aí eu começo a me enunciar no mundo como uma mulher preta, mas uma mulher preta que tem background, que sabe de onde veio, que reconhece a sua potência. Então, quando aquele olhar me diz, você é filha da empregada, isso é menor, porque ser filho de empregado não é problema nenhum. O problema é quando a gente é fixado nesse lugar, porque sim, querem nos fixar nesse lugar, e quando isso é trazido como uma perspectiva negativa. Sim. E aí eu digo, olha, eu não sou filho da empregada apenas, mesmo que eu fosse. Eu sou filho de reis, de rainhas, de ferreiros, de matemáticos, de arquitetos, porque eu vou entender que a história negra é fundante para a construção de uma série de saberes no mundo. Então, isso começa a me dar outra percepção de mim, sabe, Mônica? Isso vem para a minha experiência diária. Não é só um estudo acadêmico distante, isso vem para a minha experiência diária. E aí vale a pena, porque eu acho que tem que vir para a nossa experiência do dia a dia. Tem que vir para o papo que eu tenho com meu marido, tem que vir para o papo que eu tenho com a minha filha. Aí a gente começa a se descobrir, saca? E esse reconhecimento, Ivana, para mim, quando eu penso em trazer essa temática para a gente poder falar dela sob várias perspectivas, né? É muito importante quando a gente fala assim, se reconhecer negra, negro, porque cada um de nós, e eu acredito que uma grande parte da população brasileira, em algum momento, já se perguntou de que cor de pele é essa que eu tenho, de onde eu vim, por que é assim. Isso comigo veio tarde, porque o meu ambiente não era para que eu falasse, eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim. Não foi assim. Eu ficava, gente, por que eu sou diferente? Será que eu fui adotada? Até as pessoas ficavam brincando comigo. Que adotada, menina? Eu ficava assim, tinha muitas perguntas. Por que eu sou tão diferente? Por que eu sou assim? Entende? E é legal falar esse assunto, porque eu fico imaginando que, assim como eu, tem muitas pessoas que ainda não se reconheceram assim, por várias questões que eu compreendo, porque eu tive as minhas, né? Mas nunca é tarde fazer esse movimento, sabe? De fazer esse movimento, de escarafunchar depois de muitos anos. Tem pouco tempo que eu comecei a escarafunchar de verdade. Eu acho que foi aos 26 anos, 25 para 26 anos, quando um primo falou, aqui, ó, fizemos uma pesquisa, descobrimos, a nossa bisavó, não sei o que, era negra. Escrava, até eu compreender que não é escrava, é escravizada, tudo isso é uma compreensão, é um aprender, né? Eu acho que eu digo que eu estou aprendendo a ser negra, e isso é um caminho que eu tinha vontade de falar isso, porque eu fico imaginando que, assim como eu, muitas pessoas devem estar se perguntando como é fazer esse caminho. Eu gostaria de fazer, e esse é um caminho que é muito pessoal, né? E eu fui atrás, eu fui descobrir a história, então, da minha bisavó. E por quê? Como que a coisa foi acontecendo? E assim como eu, acho que você também, nós tivemos na área da dança, por exemplo, eu comecei com a dança moderna contemporânea e depois com a balé clássico. Eu não sou uma bailarina afro, eu não sou uma bailarina de cultura afrodescendente. Eu fiz todo o meu percurso com norteadores europeus e americanos, mas não americanos afrodescendentes. Mas
de uma cultura branca. E não dá para negar isso, não dá para negar a minha história, mas, assim, compreender o meu processo e ir assimilando esse reconhecimento, para mim, é muito bacana. Eu acho que é nesse sentido, sabe, Vana? Não sei como é que é para você isso, ver isso, porque... Eu tenho essa mesma base, né, assim, de dança. Eu começo a me mover na dança, e aí eu vou falar que, assim, no aprendizado oficial, né, pelo Conservatório de Balé. Mas aí eu tive uma experiência na minha família, e é legal dizer, porque hoje eu reconheço que a minha primeira referência de dança era a minha madrinha, que dançava no terreiro. E que, na verdade, eu a vi muito pouco se mover neste território, mas ela tinha um corpo que falava dessa experiência. Ela tinha objetos na casa dela. As minhas primas eram muito conectadas na nossa juventude com a sonoridade de Salvador, aquela coisa dos blocos afro, elas dançavam. E eu tava ali compondo e vivenciando aquilo com elas, num ambiente que não era de formação oficial em dança, mas pluralizava o meu corpo dançante, né? Então, eu fico pensando, minha família sempre teve muita gente que dançava samba, a gente fazia roda de samba, e em São Paulo se dançava muito samba rock, que é uma especificidade do samba, A2, da dança A2 do samba, que tem uma sonoridade mais swingada e tal, e a minha família dançava muito samba rock. Então, hoje eu reconheço que as minhas danças começam familiarmente. Eu nunca tive pessoas na minha família que eram artistas da dança, talvez eu seja a primeira, familiarmente falando, mas a minha família sempre foi dançante, e com essas danças que tem uma corporeidade negra. Quando eu vou para uma formação oficial de dança, eu vou para o balé clássico. Quando eu vou para a universidade, isso se amplia, eu encontro a dança contemporânea, eu encontro as próprias corporeidades pretas das danças afro, a capoeira, eu encontro Lúcia Ali com as técnicas corporais do Oriente, eu faço jogos dramáticos com Joana Lopes. Então, tem ali um caldo do que é mover-se, do que é movência dançante, que esgarça as minhas percepções. E ali eu começo a namorar mais com as danças contemporâneas, ainda com referenciais muito norte global. Mas hoje, por exemplo, as minhas pesquisas em dança contemporânea, elas querem se sintonizar com as referências pretas. A minha metodologia que eu investigo no mestrado, que eu estou em andamento, ela é totalmente conectada com as danças contemporâneas, com esse pensamento contemporâneo em dança, mais do que com uma estética, mas ela está totalmente ancorada nas lógicas de Sankofa, por exemplo, que é uma tecnologia preta ancestral. Então, eu começo a entender que eu não preciso jogar fora essa bagagem. Eu preciso entender o que eu quero com ela. Eu preciso entender que é este corpo preto, de uma mulher preta brasileira, que vai dinamizar essa bagagem. É o meu corpo negro que vai dançar o balé clássico. Eu não me sinto mais obrigada a negar essa negritude para dançar balé clássico. Eu não preciso copiar uma corporeidade branca para dançar o balé clássico. Talvez o meu balé clássico tenha outras sinuosidades. Talvez o meu balé clássico aterre mais no chão do que outros, né? E não é menos balé clássico. Só é o balé clássico dinamizado por esse corpo com essa história. E esse repertório também é meu. Eu não jogo ele fora, não. Eu quero ele. Quero as minhas grahas. Eu fiz muita aula de marca Graham, né? E é uma E aí eu já vou dizer logo, essas técnicas modernas estadunidenses, elas têm um namoro com corporeidades orientais, né? Que muitas vezes não é acreditado. Mas a gente sabe que todo um trabalho de respiração, um trabalho de coluna, você lê nas corporeidades indianas, nas corporeidades do Oriente, nas próprias corporeidades afro, né? Sim. E do continente africano, que também é muito plural, é muito diverso. Então, na verdade, eu venho descobrindo que eu já fazia dança preta, talvez em corporeidades dadas como branca, e a gente fala de apropriação, porque acontece, mas são corporeidades que talvez não, estavam imbuídas de uma negritude. A própria dança jazz. Tem uma pesquisa maravilhosa da professora Aline Vilaça, onde ela fala isso. O jazz se embranqueceu, ele entrou num circuito comercial de academias e de palco, e ele ganhou uma roupagem show, que é massa também, e é jazz também, mas que a gente não pode negar de onde ele nasce, totalmente conectado com a música jazz, que é um movimento de afirmação da negritude estadunidense.
Sim, o Então, soul, né? O soul. exato, do soul. Então, eu já dancei dança preta há muito tempo, Sim. sem saber que E é era, porque engraçado existe... quando a gente Pois fala do não. samba, né? Sim. Eu, criança, comecei a fazer dança, né? Moderna e tudo. Ninguém me ensinou a sambar e eu sambava e Uhum. sempre sambei Sim. e assim, cara, não sei explicar, nunca ninguém me Uhum. ensinou. E falar que tá no corpo da mulher brasileira, vamos entrar nesse assunto, porque você falou aí Ai, dessa vamos. dança e dessa mulher que você comentou aí, dessa no corpo da mulher brasileira. Peguei a sua fala aí e queria e gostaria que a gente entrasse nesse assunto. Vamos entrar? Vamos embora. Vamos Nesse entrar no corpo de mulher besteiro, né? Porque brasileira, entrar no nesse besteiro. estereótipo. Amiga, Estereótipo, vamos amigo. falar É. disso? Eu acho fundamental, né? Porque tem aí uma expectativa do que é ser mulher negra, né? Brasileira. E aí Brasileira. tem a figura da mulata, que também passa por esse lugar que no Brasil é muito bem articulado da miscigenação, e de Uhum. uma miscigenação que a gente sabe que não foi harmônica, mas que depois foi cooptada como essa imagem nacional e mestiça, Sim. né? E que a gente sabe que isso é estratégico, mas fica esse estereótipo da mulher brasileira, cheia de curvas, né? A mulher Essa sexy, essa né? sensualidade que é colocada também e que eu tenho um pouco de birra com isso, assim, né, da Sim, mulher sim. exótica que tem corpão, que ela é aquela morena jambo, morena tropicana, eu quero seu sabor, e a gente vai nessa, né, de que e é sempre aquele olhar assim, né? Ela passa e cheia de graça, né? Mas assim, De vira graça. uma mulher completamente objetificada, né? Exato, E assim, exato. eu estava lendo ontem Djamila, e ela comenta e fala desse lugar da exotização da mulher, a diferença, né, da mulher preta para trabalhar, da exótica e tudo, que era a mulher, né, de Mulata, né? mulata de ir para a cama, fácil. Uhum. E a mulher, a outra a A branca que é para branca para casar, casar, que é a mulher da né? sociedade, né? A Então, decente, né? exato. E isso continua, né? Assim, eu acho que a mulher Infelizmente, Mônica, é, infelizmente. Tem esse lugar de cristalização das figuras femininas pretas, seja a negra mais retinta, que está cristalizada na trabalhadora, seja a mulher mulata, que está cristalizada na sensual. São uhum, lugares de aprisionamento dessas existências, né? E aí eu acho que tem a expectativa social de que essas mulheres performem esses lugares. Então, sim, quando uma mulher dada por esses estereótipos quer performar outra coisa, ela é sempre vista como um desvio, porque tem a expectativa de que ela vá ser, sim, a mulher mulata, gostosa e tal. uhum. Eu vi um estudo de uma historiadora, eu não vou saber o nome dela aqui, peço desculpa, posso até ver depois e tu coloca nas referências, pessoal. Tá joia. Ela fala de como a imagem de Carolina Maria de Jesus, a escritora, Uhum, é sempre vendida para a gente como aquela mulher no barraquinho, com um lencinho na cabeça, né, e tal. E, uhum, claro, Carolina está falando de contexto, aquilo também é Carolina. Mas ela faz um estudo onde ela mostra uma série de fotos de Carolina Maria de Jesus em muitas situações. Carolina na escada do avião entrando para viajar, para fazer uma fala do livro dela não sei aonde. uhum. Carolina Maria de Jesus sentada numa mesa, falando sobre o trabalho dela, autografando o trabalho dela. Então, Carolina Maria de Jesus é aquela escritora do ambiente da favela, sim, que vai trazer para a gente uma série de reflexões dessa realidade, mas ela não é só aquilo. Mas a imagem dela está cristalizada ali. A gente não consegue expandir a percepção de que Carolina Maria de Jesus era uma mulher que transitava, que Uhum. principalmente depois que a obra dela teve circulação, ela teve outras experiências na vida, né? Então, essa imagem, e aí eu estou trazendo ela como exemplo, mas você já trouxe outros que são muito populares. A Uhum. imagem da mulher no carnaval, da mulata de carnaval, da própria globeleza, né? Sim. São lugares de expectativa
de que essas mulheres só possam ser isso, né? E aí eu acho que a gente está num momento... Pode ser, sim, pode sensual, ser também. pode ser, sim, linda, bonita e gostosa, Claro. mas não é isto e não Exato. é a mulher que é vista logo de uma forma menor, né? De uma forma que aquilo ali é diferente. A mulher para consumo. É isso. Não é? Isso. É. E isso é um olhar trânsito, já pronto. E é muito importante falar desse trânsito, porque a gente está falando de ocupação de espaços que são muito importantes, seja para homem, mulher ou todas, todos e todos. Que é esse lugar de ocupação, de trânsito, estar presente, ser valorizado, porque ainda temos um país com uma minoria negra ocupando espaços importantes de destaque. Sem dúvida. Né? E a gente começou a ter isso no governo anterior, e você sabe muito bem que agora é bom, né? Não vamos entrar nessa seara, mas nós sabemos... Os nossos tantos passos para trás, né? Né? Isso e não é no sentido ancestral, não é no sentido ancestral. Não, isso é outro bate-papo, mas diz muito, né? Diz muito e aí, dessa seleção, né? Tem uma coisa que eu acho legal a gente falar também aqui, porque a gente está falando dos espaços e das possibilidades de ser no plural, né? A gente está falando aqui também de uma experiência feminina que passa por um lugar que eu ocupo, por exemplo, de ser uma mulher cis, de ser uma mulher heteroafetiva, mas se nós formos trazer esse papo uma mana trans, talvez ela nos dê outra camada de experiências, né? Sim. Uma mana que, por exemplo... é pessoa com deficiência, ela vai nos apresentar outros lugares de experiência. Eu acho que isso é fundamental, que a gente tenha a percepção de que não há uma experiência única e universal. A gente tem experiências, elas têm pontos de conexão. Por exemplo, a gente já bateu um pouco de papo aqui, tem caminhadas da sua percepção de ser mulher negra que colam na minha, né? Tem caminhadas que são tuas desse lugar de mulher negra de pele clara, que estão numa experiência que você está dinamizando, que são diferentes da minha, mas que não precisam nos afastar, precisam nos ajudar a reconhecer outras possibilidades. Eu acho que é isso, sabe, Mônica? Porque eu acho importante a história de cada um, e a história de cada um não é negada, né? Exato. E é muito bacana quando eu encontro pessoas que falam assim, nossa, Mônica, quando você fala dessa sua descoberta, dessa sua vontade de escarafunchar a sua ancestralidade, está acontecendo isso comigo também, amigos da minha idade que estão entrando nesse lugar, e eu falo, gente, se eu, você, aquele outro estão entrando nesse lugar, deve ter um mundo velho de gente aí também, precisando e querendo. Então, nós estamos aqui, gente, para vocês, para nós. É uma troca mesmo. É uma troca, e é lindo descobrir, é lindo saber, encontrar uma Ivana que tem aberto caminhos para eu descobrir coisas dentro desse universo que para mim era desconhecido mesmo, sabe? Não é uma mudança de vida no sentido de querer ser uma coisa que eu nunca fui, mas reconhecer esse lugar. É o que a gente está fazendo, né? E aí, você sabe que a gente tem toda uma estrutura que nos afasta desse lugar, nessa potência, né? que a gente está falando aqui, né? Porque a gente está falando desse lugar que é sempre apontado, negativado, mas a nossa perspectiva de diálogo é quando a gente encontra a potência dessa experiência de ser negra, né? Dessa possibilidade de falar dessa experiência de ser negra, visibilizando todo esse caldo positivo que vem junto nas nossas singularidades e nas nossas coletividades. É outro lance. Eu acho que é um pouco do que você falou uma vez sobre as armadilhas dessa imagem fixa, dessa ideia, desses espaços de singularidade que você acabou de falar, né? Eu acho que vai um pouco por esse lado, né? Vai. E vai também numa percepção de que não tem essencialismo, né, Mônica? Tem, de fato, experiências da vida real que passam por muitos contextos, e eu estou falando de Brasil, mas eu sei, porque eu já conversei com pessoas negras de outros contextos de país, que passam por experiências similares à nossa, mas estão em outro contexto, né? E aí, o que é que está rolando ali que faz com que essa experiência tenha algo ali especial e único? Porque tem, sempre tem. Né? Tem a partir dos seus encontros,
tem a partir das suas partilhas, tem a partir das suas escavações, dos seus escarafunchar, porque os escarafunchar faz com que a gente encontre muita coisa, né? Você fala, nossa, minha avó fazia isso, sabia disso, e eu não sabia que a minha avó sabia disso, né? Enfim, a minha irmã, recentemente, numa conversa que eu tive com ela, foi me falando de como a população negra foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. A população negra é a população indígena, porque os europeus não sabiam plantar, não, minha gente. Para lidar com esse clima daqui, com a terra daqui, fomos nós mesmo, e os manos que já estavam aqui, que eram os indígenas. Mas esse crédito, no sentido de creditar essa colaboração, que não é uma colaboração de beirada, ela é estrutural, ela é fundante, isso não acontece, não é? Nossa, então, eu acho que tem todas essas descobertas que falam, cara, nosso povo é foda mesmo. Desculpa, pode falar. Claro! Mas é isso. E falar da mulher negra é falar da maioria da nossa população. Falar da mulher negra é falar da mulher também, de todas as cores, que são mortas, que são reprimidas, oprimidas, torturadas, desqualificadas. É muito sério isso. Nós somos um país onde nós, mulheres, morremos, não sei, podemos até pesquisar aí, porque a estatística é alta, que a gente sabe disso. Então, eu não sei, eu fico pensando também como que a gente pode tratar esse assunto no lugar de amorosidade, no lugar de reconhecimento da importância, de valorização do ser humano, nas suas diferenças, seja elas quais forem, sabe, Ivana? Então, assim, eu não sei, eu acho que chamar você aqui, chamar que mulher for para falar disso, é falar de nós no sentido dessa sororidade, no sentido desse acolhimento, dessa força, para que homens possam nos ver de uma forma igualitária, de uma forma onde a gente não precisa ter essa violência, né? A gente não precisa morrer. Por favor, exatamente. E aí eu acho que é legal você trazer isso, e aí eu acho mesmo que a gente pode dar uma olhada nas estatísticas, mas a gente tem aí, e principalmente nesse contexto de pandemia, um aumento muito grande da violência contra a mulher, né? As mulheres estão em casa, muitas vezes, nem todas, a gente sabe que nem todas podem, mas a gente tem uma presença talvez mais constante das pessoas no convívio domiciliar, e uma violência que às vezes não tinha oportunidade, entre muitas aspas, de acontecer, de repente acontece, né? Porque o contexto é mais favorável para isso. E, obviamente, aí eu acho fundamental, não podemos culpabilizar a vítima, minha gente. A gente precisa responsabilizar os homens nessa questão, né? E discutir o machismo, obviamente que nós estamos aqui como mulheres falando sobre isso, mas é uma responsabilidade masculina também. Acho que Luiz falou sobre as masculinidades no papo passado, né? Sim. Qual é o trabalho que os homens estão fazendo para rever as suas formas de masculinidade? Não só na relação com as mulheres, mas na relação com o mundo, porque a gente sabe que muito das estruturas coloniais e da colonialidade que hoje ainda opera uma série de violências no mundo são dadas por uma perspectiva de mundo masculina. Sim. Né? E como é que a gente começa a rever essas coisas? E quem faz o trabalho de revisão profundo e fundante também tem que ser os homens. Claro. Né? Essa coisa atitudinal precisa estar na mão dessas pessoas, não dá para se eximir, né? Não dá para se esquivar desse processo. E é um trabalho, é um labor, gente, tem que ser feito, não tem mais como. Sim, né? Essas mulheres, mães também, né? Porque também nós somos criadas num contexto machista e reproduzimos isso. Eu não sou mãe, mas eu já vi o machismo ser reproduzido por mulheres. Então, também cabe às mães, né, assim, essa reflexão, esse olhar para quebrar esse paradigma, quebrar esse padrão que é repassado. Né, que é repassado. E a gente sabe que o machismo, por exemplo, uma mulher trans, opera ainda de outra forma, né, que tem uma camada especial de violência, né, de perversidade. Sim. A gente sabe que o tratamento dado a uma mulher negra é diferente de uma mulher branca. São camadas de perversidade. E não tem melhor ou pior, violência é violência, não é disso que eu estou falando. Eu só estou dando a dimensão do quanto a gente tem que trabalhar. Nossa. Eu não sei, eu posso estar romantizando aqui, mas eu tenho visto e sentido que essa pandemia foi também um processo de colocar muita
coisa para ser vista, para ser refletida. Principalmente quando nos colocou dentro de casa, né, isolados, e aí as coisas sobressaltaram, assim, né, e os problemas vieram, mas, assim, também um momento de a gente rever muita coisa, né, rever muita coisa, desde processos políticos a comportamentais, né? E os mais diários, assim, eu tenho reivindicado muito que a gente faça um debate acadêmico, que a gente escreva, que a gente publique. Eu estou na academia nesse momento, acho que é um lugar fundamental para a gente gerar reflexões críticas, mas eu entendo que só vai rolar transformação de fato quando isso vier para o nosso dia a dia, para as ações mais ordinárias. Sim. Sabe? Para como você olha, para como você trata aquela pessoa que trabalha dentro da sua casa. Sim, são nas atitudes. Para como você chega na escola do teu filho, da tua filha, enfim, e fala com o porteiro, com a porteira que está lá, né? Para atitudinal e diário e comum, sabe? A gente precisa começar a entender o quanto a gente, cada uma, colabora na sustentação de certas estruturas. Tem um professor maravilhoso chamado Kabengele Munanga. Eu não ouvi. Kabengele Munanga. Ele é antropólogo, é camaronês e é professor da USP. E ele sempre falou, já não é de hoje que ele fala, que o racismo no Brasil é um crime perfeito, porque a gente reconhece a estrutura, mas ninguém é racista no Brasil, porque a gente não se implica enquanto pessoa na coisa. Por que eu estou falando disso? Porque é a partir da percepção de quanto cada um de nós, cada uma de nós, cada uma de nós sustentamos as estruturas, sejam elas as múltiplas estruturas, que a gente vai fazer a mudança. Eu recentemente comecei a ver, tive uma palestra no trabalho que foi muito reveladora sobre capacitismo. Eu sou uma mulher bípede, eu pego minhas duas perninhas e vou para o mundo. Mas o quanto eu me implico, por exemplo, na questão de um cadeirante, de uma pessoa que é cadeirante. Qual é a minha responsabilidade estrutural e singular nas condições de vida daquelas pessoas que têm algum tipo, que são pessoas com deficiência. Eu sou vidente, eu sou ouvinte, mas qual é a minha responsabilidade na manutenção de determinadas estruturas capacitistas, sabe? Eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer. Sim. Cada uma de nós, nos nossos lugares que ocupamos. Claro. Não tem mais como estudar, sabe, Mônica? E como você disse também, numa outra conversa nossa, sobre um processo que é um processo inacabado e constante, né? De resistência. Sim. De luta, né? Mas, assim, eu gostaria que a gente pudesse fazer isso de uma forma onde as pessoas pudessem compreender esse espaço de uma forma mais acolhedora e amorosa, sabe? Eu sei que tem muita coisa, tem muita luta que é no tranco, né? Mas, assim, eu ainda sou do tipo de pessoa que compreendo melhor, que entendo para poder participar se eu sou incluída, se eu sou compreendida, porque nós temos muitas histórias diferentes, né? Assim, muitas e muitas, cada um com seu legado, com a sua dor, com a sua, com as suas belezas, suas delícias, né? Caetano aí, sua beleza, né? Enfim. A dor e a delícia de ser o que é. E se a gente puder fazer isso de uma forma mais acolhedora, que eu acho que é o que está precisando muito, porque chega, né, gente, de tanto ódio, tanta intolerância, tanto preconceito, né? Está na hora desses pensamentos que segregam começarem a diluir um pouco, né? E da gente tentar nessa luta entender que todo mundo tem lugar nesse mundo, não é? Seja lá que cor é e tudo. Não quero ser romântica, não, mas eu quero pensar que a gente vai poder fazer uma luta prática e essencial, mas sem violência, né? Sem isso. Eu sou assim, eu tenho entendido que eu sou uma pessoa do diálogo, sempre fui, sabe, Mônica? Tem muita gente que fala, você é bem mediadora, tal, é da minha essência, é do meu jeito. E eu acredito muito nesse caminho, sim. Eu acredito que a gente tem um processo que é árduo, que é dolorido, porque reconhecer-se negro, negra também é dolorido,
principalmente quando você faz a escavação, sabe, Mônica? Aí você vai encontrando histórias de perversidade, de sofrimento, Sim. de injustiça, nos caminhos que estão assim na sua base. Porque reconhecer, você visitar a sua ancestralidade, nas nossas perspectivas negras, é encontrar a sua base, né? E aí a gente sabe que a chegada, ninguém pegou o navio em África para vir fazer cruzeiro. A gente sabe por que essas pessoas chegaram aqui. Uhum. A gente sabe que tantos não chegaram e estão no fundo do mar. Mas a gente sabe de muitas perspectivas e de muitas camadas dessa grande violência. E eu acho que isso é algo que está aqui hoje pulsante. A gente precisa também, na minha percepção, compreender que isso não é uma experiência que ficou lá e agora está tudo massa. Não. A gente tem coisas que são cada vez maquiadas de outras formas, passa um verniz aqui e ali, mas tem uma base operacional de violência que se conecta a essa história, sabe? Sim. E aí não é questão de a gente ficar preso, arraigado nisso, mas reconhecer que isso que nos violenta também nos faz mais duros, sabe? Sim. E como é que a gente vai aos poucos, e obviamente com processos de parceria, encontrando caminhos para também amaciar esse couro, né? E abrir espaço para o afeto, e um afeto real, de um encontro humano real, abrir espaço para partilhas. Eu usei a termo troca aqui, depois lembrei de Nego Bispo, que fala troca é algo mercantil, eu faço partilha. Então, vamos falar de partilha. Como é que a gente abre espaço para partilhas reais, para partilhas afetivas, que realmente fazem com que os nossos encontros humanos se deem por esse lugar do amor, da amizade, né? dessa maciez e tudo, também sem romantização. Sim. Eu estou para esse jogo. Eu quero que a gente chegue nisso. O que eu entendo é que hoje a gente ainda está num momento de muito encrudecimento, também para o contexto político, não vou entrar nesse assunto, mas tem esse contexto, sim, que nos faz hoje estar num lugar de resistência, de luta, de batalha, que é cansativo, que é duro, e que muitas vezes nos afasta dessa possibilidade afetiva. Eu acho que a gente vai criando espaços de afeto. Eu acho que aqui é um espaço de afeto, né? A gente vai... Eu acho que a dança, muitas vezes, oportuniza também espaços de afeto, apesar de oportunizar também espaços de violência, como toda a estrutura social, como todo lugar social, porque ela faz parte de uma estrutura, de um projeto enorme de país. Mas eu acho que o encontro das corporeidades e dessa sutileza que você traz na proposta do Corpo Luz, eu acho, né? Ela é uma fresta de afeto. Ela é um ambiente que a gente pode praticar outros encontros. E eu acho que, como humanos, a gente precisa disso, gente. Não tem como você ficar o tempo inteiro vibrando nessa frequência da resistência. A gente precisa estar também. A gente precisa ser na nossa plenitude, na nossa totalidade expressiva. E nesse sentido maravilhoso, Ivana, como que você quer finalizar esse bate-papo? Ai, que droga, acabou! Não estava bom? Está bom? Bom demais, bom demais. Tem alguma coisa que você gosta, que você não falou, que você queria falar? Alguma coisa que você acha importante ressaltar? Assim, está com você. Ah, Mônica, obrigada. Eu queria, primeiro, agradecer demais o espaço afetivo do encontro e da partilha. Você fazer esse movimento de abrir esse espaço para falas plurais sobre processos de descoberta de negritudes, eu acho que é muito revelador. Assim. Eu ouvi o papo do Luiz, já me conectei com ele de outras formas, não o conheço, mas é o que você falou, são caminhadas que têm pontos de conexão, têm singularidades, têm pontos de conexão. Eu acho que esse papo aqui vai chegar em pessoas e criar diferentes encontros. Eu acho que isso é muito precioso, né? Eu acho que é importante dizer que a gente pode se fortalecer no afeto, na troca, não, na partilha. Importante dizer para as pessoas negras que estão nessa caminhada, que é uma caminhada que oportuniza também muito prazer, é luta, tem essa coisa árdua, mas tem também muito prazer quando você encontra lugares que você reconhece que a sua negritude pulsa, colabora,
constrói outras coisas, dá outras dimensões de experiência, isso é muito massa. Dizer que é importantíssimo que a gente coloque nos debates, e aí eu não estou falando de negritude, eu estou falando de racismo, que é outra coisa, mas eu acho que quando você chama um papo desse e a gente derrama esse diálogo para uma questão social, é impossível não falar disso. Então, quando a gente fala de racismo, é entender a responsabilidade de todos nós nessa questão, e aí convocar as pessoas brancas para, dos seus lugares, entenderem quais são as responsabilidades. Luiz, no papo passado, falou sobre a branquitude, eu acho que é algo que precisa ser estudado e assumido como uma reflexão para as pessoas brancas, principalmente. É um assunto de todos nós, mas pessoas brancas se impliquem nessa reflexão, porque eu acho que a gente precisa transformar cenários, para que a gente possa vivenciar essas plenitudes que você falou agora, sabe? E essas transformações de cenário dependem de deslocamentos de cada um de nós, de cada uma de nós, de cada uma de nós, nos lugares que a gente ocupa. Então, a gente precisa estar na vigilância, estar atento e estar fazendo um exercício de mudança, que não é fácil, mas é necessário, sabe? É necessário. Sim. Nossa, eu espero, assim, essa é a ideia do canal, né? A falar, abrir espaços de reflexões e tudo. E eu espero que a gente possa estar fazendo, aproveitar esse veículo, né, para poder abrir essa oportunidade, estar aberto. Eu quero te agradecer muito, Ivana, a sua disponibilidade e dizer para quem está assistindo, gente, que a ideia desse mês de janeiro é que cada domingo, né, a gente exponha, né, esse tema com uma perspectiva diferente de cada convidado, mas que ao final do mês nós vamos nos reunir e nós vamos todos conversar sobre isso, sabe? Vamos bater um papo coletivo. Então, já deixa aí, ó, não deixa de acompanhar, né? Já fica o convite, gente, não se liga. E, Ivana, aproveitando também, fale aí, Ivana, o que você quer divulgar, o que você quer dizer que está rolando com você? Fazer um jabá. Passa! Olha só, eu e meu companheiro, a gente está com uma iniciativa que começa no espaço do Instagram, mas que a gente tem outros projetos. A gente tem uma página que chama Gira Articulações. Eu queria convidar todo mundo para seguir, @gira.articulações. A ideia da página é visibilizar iniciativas fomentadas por pessoas negras em diversos campos da sociedade, em diversas áreas, seja na arte, seja na ciência, seja na educação, seja no mercadinho da esquina, enfim, mas são pessoas que estão movimentando diferentes esferas da nossa sociedade a partir do seu reconhecimento de ser negro ou negra. Olha que massa. Então, que lindo! É massa, o projeto está começando, a gente está aí chamando as pessoas para conhecerem. Então, é um projeto que, como está começando, também está bem aberto a diálogos, a partilhas, a sugestões. Então, cheguem junto, @gira.articulações, conheçam o nosso trabalho. Quem tem trabalho, quiser divulgar, o espaço é para isso também, para a gente partilhar o que as pessoas negras estão movimentando nessa sociedade a partir desse reconhecimento também da sua negritude. Tá bom? Então, esse é o meu jabá. Vai estar, nós vamos colocar na descrição, você vai me dar tudo direitinho, vou colocar, e também vou colocar todos os veículos que a gente pode encontrar a Ivana, né, Ivana? Isso, meu Instagram também, que eu falo lá um pouco da minha pesquisa em dança, da minha atuação artística, a gente partilha tudo com vocês. Legal demais! Gente, olha, a gente termina por aqui o nosso bate-papo. Nossa, muito obrigada, Ivana. Um prazerão, foi lindo. Foi muito e massa. A gente continua. Obrigada a cada uma que está aqui para ver esse papo também. Obrigada. Eu também agradeço a presença de quem está acompanhando a gente nesse bate-papo, né? E convidar a gente para que vocês possam assistir aos próximos e vamos seguindo junto, né? Vamos nessa. Obrigada mesmo a todos, a você, Ivana. E, até mais. Beijo, gente. A do pé. Obrigada.